Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Boa Nova, esse livro de Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier. Esse livro então que, de acordo com o que eu li na internet, é o segundo preferido de Chico. O primeiro seria Paulo Estevão. Eu já fiz a série com Paulo Estevão aqui anterior a essa, eu deixo aqui para você que quiser ver, que traz a história de Paulo de Tarso, desde os tempos que ele era ali então Saulo de Tarso, antes de se encontrar com Jesus Cristo nas portas de Cafarnaum, quando ele se converteu então ao Evangelho. Ele era um defensor ferrenho das leis mosaicas e cumpria tudo a ferro e fogo mesmo, inclusive foi ele quem mandou matar a pedradas e presidiu o apedrejamento do próprio irmão de Abigail, que era a noiva dele. Então uma história muito forte mesmo e verídica, que eu acredito que Jesus Cristo permitiu que nos fosse trazido ou até nos enviou para que a gente pudesse estar aprendendo como é que anda aqui nessas paragens onde ele mesmo avisou que haveria choro e ranger de dentes e que ele era o caminho, a verdade e a vida. E aí então eu me propus, escolho e gostaria de fazer toda a linha dos romances de Emmanuel, que são livros ditados por Emmanuel, trazendo histórias, romances mesmo verídicos. Porém, como eu ia fazer agora, o próximo seria a história do próprio Emmanuel, há 2000 anos, que também é fantástica, para a gente entender como é que uma pessoa que agora, sendo o mentor de Chico Xavier, quem entende a grandeza do espírito de Chico Xavier, deve compreender que quem ficava do outro lado ali, se comunicando com ele diretamente, teria que ter mais ou menos a mesma envergadura dele, de luz. E há 2000 anos ele era um senador romano que estava totalmente perdido, realmente no ego, entregue completamente, com o mental totalmente entregue, como nós estamos fazendo lá o outro livro, que é Mais Esperto que o Diabo, que eu estou fazendo a série durante a semana. Ele estava com a mente totalmente entregue ao medo que leva a nos alienar ao lado negativo da vida, e agora 2000 anos após ele já ocupa esse posto, já está tão iluminado. Para a gente isso nos traz bom ânimo, para a gente entender que estamos todos no caminho da evolução e que por mais que pareça que a gente não está fazendo, que a gente não vai sair, a gente vai, porque todo mundo vai voltar para o Pai. Aqui a gente passa para evoluir. Eu acho super interessante estar entendendo dessa forma, mas é só a minha forma de entender. E aí então eu estou trazendo aqui o Boa Nova, onde Humberto de Campos traz 30 episódios que ele chama de os folclores do céu, 30 episódios do folclore do céu, que ele diz que tem muitos episódios. O último vídeo que nós vimos, então, nós vimos o 8º e o 9º episódio. O 8º, então, que foi Bom Ânimo, e o 9º episódio, Velhos e Moços. O 8º episódio, então, Bom Ânimo, traz a história, então, de Bartolomeu, que estava ali muito tristonho, porque ele estava passando por... percebendo que o mundo trazia muitas tristezas, ele estava passando por muitas desavenças com os próprios familiares, até por causa da escolha dele e tudo. Então ele está ali passando por muita tristeza, e Jesus Cristo veio conversar com ele e mostrou a ele, trouxe tanto bom ânimo para ele, que ele mudou completamente a atitude dele. Ele disse a Jesus Cristo que ele não sabia explicar o porquê das tristezas amargurosas dele, porém ele disse que apenas o Evangelho o enchia de esperanças para o reino de luz que nos esperava além das alturas. Mas aí Jesus Cristo esclareceu a ele que a vida terrestre é uma estrada prodigiosa que conduz aos braços amorosos de Deus, que o trabalho é a marcha, a luta comum é a caminhada de cada dia. Os instantes deliciosos da manhã e as horas noturnas de serenidade são os pontos de repouso, mas disse assim, ouve bem, na atividade ou no descanso
físico, a oportunidade de uma hora, de uma leve ação, de uma palavra humilde, é o convite do nosso Pai para que semeemos as bênçãos sacrossantas. Então, mostrando a ele que não deveria estar esperando para se chegar no reino de Deus, para então estar semeando isso, estar ensinando, estar trazendo luz para esse lugar onde ele estava achando que estava tão escuro. E aí, quando ele chegou em casa de madrugada, o pessoal dele já começou a brigar com ele, dirigir impropérios, e ao invés de reagir asperamente como das outras vezes, ele sorriu com bondade. O velho pai dele também o acusou e ele achou natural. E depois lá com os companheiros de trabalho e com aqueles no final do dia, quando ele ia fazer a venda lá da mercadoria dele, ele também foi uma pessoa que se mostrou cheio de alegria e mostrou a eles como trouxe um pouco de luz, trouxe um pouco de alegria para esse convívio com o dia a dia dele. E aí então é por isso que esse episódio se chamou Bom Ânimo. E o 9º episódio é Moços e Velhos, então conta ali uma passagem em que os discípulos mais novos, como João, Tiago, o próprio Tadeu, eles estavam ali dizendo que eles eram jovens, que eles tinham toda a vida pela frente, que eles com certeza iriam poder, assim que o mestre desse sinal verde, eles iam sair pelo mundo pregando além de Jerusalém, eles tinham tudo pela frente e diziam que talvez Simão Pedro, que era um pouco mais velho que eles, era um dos mais velhos do grupo, não teria toda essa oportunidade. E Simão Pedro ouviu, e aí ele foi conversar com Jesus Cristo, que explicou para ele que a vida, na sua expressão terrestre, é como uma árvore grandiosa. A infância é sua ramagem verdejante. A mocidade constitui de suas flores perfumadas e formosas. A velhice é o fruto da experiência e da sabedoria. Há ramagens que morrem depois do primeiro beijo do sol e flores que caem ao primeiro sopro da primavera. O fruto, porém, é sempre uma bênção do Todo-Poderoso. A ramagem é a esperança, a flor uma promessa, o fruto é realização. Só ele contém o doce mistério da vida, cuja fonte se perde no infinito da divindade. E aí, então, ele mostrando a beleza de cada uma das passagens da vida, que não há uma que seja melhor que a outra, e até dando um pouquinho ali mais para o fruto, porque o fruto eu acredito que ele possa ser até mais doce, porque ele já não tem aquela inconsistência, ele já não tem aquela inexperiência da ramagem das flores, que, como ele disse, podem secar e cair muito mais rápido do que o próprio fruto, que está tá ali apegado, preso pela sabedoria e a inteligência que a vida trouxe. E então ele conclui que desde que a pessoa esteja fazendo, ele diz que aí ele pergunta se o objetivo do espírito é velhice. Ele diz que não é essa velhice triste, essa velhice de doença daqui, mas sim a velhice que caminha para a sabedoria e para a experiência que o espírito veio adquirir aqui, para a evolução. E aí ele diz, Jesus Cristo na última frase diz: em verdade, Simão, ser moço ou velho no mundo não interessa. Antes de tudo, é preciso ser de Deus. É assim que ele conclui esse 9º então episódio. E aí nós vamos ver agora o 10º, que é o perdão. As primeiras peregrinações do Cristo e de seus discípulos em torno do lago haviam alcançado inovidáveis triunfos. Eram doentes atribulados que agradeciam o alívio buscado ansiosamente, trabalhadores humildes que se enchiam de santas consolações ante as promessas divinas da Boa Nova. Aquelas atividades, entretanto, começaram a despertar a reação dos judeus rigoristas que viam em Jesus um perigoso revolucionário. O amor que o profeta Nazareno pregava vinha quebrar antigos princípios da lei judaica. Os senhores da terra observavam cuidadosamente as palestras dos escravos que permutavam imenso júbilo proveniente das esperanças num novo reino que não chegavam a compreender. Os mais egoístas pretendiam ver no profeta generoso um conspirador vulgar que desejava levantar as iras populares contra a dominação de Herodes,
Outros presumiam na sua figura um feiticeiro incomum, que era preciso evitar. Foi assim que a viagem do mestre a Nazaré redundou numa excursão de grandes dificuldades, provocando de sua parte as observações quase amargas que se encontram no Evangelho, com respeito ao berço daqueles que o deveriam guardar no santuário do coração. Não foram poucos os adversários de suas ideias renovadoras que o precederam na cidade minúscula, buscando neutralizar-lhe a ação, por meio de falsas notícias e desmoralizá-lo, argumentando com informações mal alinhavadas de alguns nazarenos. Jesus sentiu de perto a delicadeza da situação que se lhe criara com a primeira investida dos inimigos gratuitos de sua doutrina, mas aproveitou todas as oportunidades para as melhores ilações na esfera do ensinamento. No entanto, o mesmo não aconteceu a seus discípulos. Filipe e Simão Pedro chegaram a questionar seriamente com alguns senhores da região, trocando palavras ásperas em torno das edificações do Messias. As gargalhadas irônicas, as apreciações menos dignas lhes acendiam no ânimo propósitos impulsivos de defesas apaixonadas. Não faltavam os que viam no Senhor um servo ativo do espírito do mal, um inimigo de Moisés, uma secla de príncipes desconhecidos ou de traidores ao poder político de Antipas. Tamanhas foram as discussões em Nazaré que seus reflexos nocivos se faziam sentir fortemente sobre toda a comunidade dos discípulos. Pedro e André advogavam a causa do mestre com expressões incisivas e sinceras. Tiago aborrecia-se com a análise dos companheiros. Levi protestava expressando o desejo de instituir debates públicos de maneira a evidenciar-se a superioridade dos ensinos do Messias em confronto com os velhos textos. Jesus compreendeu os acontecimentos e calmamente ordenou a retirada, afastando-se da cidade com tranquilo sorriso. Não obstante a determinação e apesar do regresso a Cafarnaum, a maioria dos apóstolos prosseguiu em discussão estranhando que o mestre nada fizesse, reagindo contra as envenenadas insinuações a respeito dele. Daí a alguns dias, obedecendo às circunstâncias ocorrentes naquela situação, Pedro e Filipe procuraram avistar-se com o Senhor, ansiosos pela claridade dos ensinos dele. Mestre, chamaram-vos servo de Satanás e reagimos prontamente, dizia Pedro com sinceridade ingênua. Observávamos que por vós mesmo nunca oporíeis a contradita, ajuntava Filipe, convicto de haver prestado excelente serviço ao mestre bem-amado. E por isso revidamos aos ataques com a maior força de nossas expressões. Não obstante o calor daquelas afirmativas, Jesus meditava com uma doce placidez no olhar profundo, enquanto os interlocutores o contemplavam, ansiando pela sua palavra de franqueza e de amor. Afinal, saindo de suas reflexões silenciosas, o mestre interrogou: acaso poderemos colher uvas dos espinheiros? De modo algum me empenharia em Nazaré numa contradita estéril aos meus opositores. Contudo, procurei ensinar que a melhor réplica é sempre a do nosso próprio trabalho, do esforço útil que nos seja possível. Nesse particular, não deixei de operar na minha esfera de ação de modo a produzir resultados. A nossa excursão à cidade vizinha, tornando-a proveitosa, sem desdenhar as palavras construtivas no instante oportuno. De que serviriam as longas discussões públicas, inçadas de doestos e zombarias? Ao termo de todas elas, teríamos apenas menores probabilidades para o triunfo glorioso do amor e maiores motivos para a separatividade e odiosas dissensões. Só devemos dizer aquilo que o coração pode testificar mediante atos sinceros,
Porque de outra forma, as afirmações são o simples ruído sonoro de uma caixa vazia. Olha, gente, que coisa que incrível e forte esse depoimento, essa palavra, esse ensinamento de Jesus Cristo. Só devemos dizer aquilo que o coração pode testificar mediante atos sinceros, senão não passa de simples ruídos sonoros. Mestre, atalhou Filipe quase com mágoa. A verdade é que a maioria de quantos compareceram às pregações de Nazaré falavam mal de nós, de vós. Mas não será vaidade exigirmos que toda a gente faça de nossa personalidade elevado conceito? Interrogou Jesus com energia e serenidade. Nas ilusões que as criaturas da terra inventaram para a própria vida, nem sempre constitui bom atestado da nossa conduta ou falarem todos bem de nós indistintamente. Agradar a todos é marchar pelo caminho largo onde estão as mentiras da convenção. Servir a Deus é tarefa que deve estar acima de tudo e, por vezes, nesse serviço divino, é natural que desagrademos aos mesquinhos interesses humanos. Filipe, sabes de algum emissário de Deus que fosse bem apreciado no seu tempo? Todos os portadores da verdade do céu são incompreendidos de seus contemporâneos. Portanto, é indispensável consideremos que o conceito justo é respeitável, mas antes dele necessitamos obter a aprovação legítima da consciência dentro da nossa lealdade para com Deus. Aqui também ele trazendo novamente aquela mesma tom que ele já conversou ali no primeiro encontro, na primeira reunião com os discípulos, quando ele dizia ali até para Zebedeu, o pai de Tiago e João ali, que o quanto seria estreito o caminho que eles iriam seguir, quantas dificuldades eles encontrariam pela frente, trazendo o exemplo de que nenhum dos emissários de Deus foram bem apreciados no tempo deles. E aqui ele dizendo que o conceito é justo e respeitável, porém a gente deve obter sempre a aprovação legítima da consciência dentro da nossa lealdade com Deus. E aqui eu acredito que quando ele está dizendo consciência, é realmente a consciência divina que habita em nós, aquela consciência mestre mesmo, que é a que nós com a qual nós devemos nos unir para estarmos então seguindo aquilo que ele veio trazer. Mestre, obtemperou Simão Pedro, a quem as explicações da hora calavam profundamente. Nos acontecimentos mais fortes da vida, não deveremos então utilizar as palavras enérgicas e justas? Em toda circunstância, convém naturalmente que se diga o necessário, porém é também imprescindível que não se perca tempo. Deixando transparecer que as elucidações não lhe satisfaziam plenamente, perguntou Filipe: Senhor, vossos esclarecimentos são indiscutíveis. Entretanto, preciso acrescentar que alguns dos companheiros se revelaram insuportáveis nessa viagem a Nazaré. Uns me acusaram de brigão e desordeiro, outros de mal entendedor de vossos ensinamentos. Se os próprios irmãos da comunidade apresentam essas falhas, como há de ser o futuro do Evangelho? O mestre refletiu um momento e retrucou: estas são perguntas que cada discípulo deve fazer a si mesmo. Mas, com respeito à comunidade, Filipe, pelo que me compete esclarecer, cumpre-me perguntar-te se já edificastes o reino de Deus no íntimo do teu espírito. E aqui, então, ele trazendo ali eu acredito, pelo que eu entendi, um tapa assim com luva de pelica, então, para o Filipe, porque ele está dizendo que tem que ver aqui como é que foi o comportamento de todos os companheiros. E aí o Mestre Jesus Cristo diz que há sempre que se falar, que em todas as vezes a gente deve estar
colocando o nosso lado, porém ele disse que essas perguntas deveriam ser feitas para cada um deles próprios e pergunta a ele se ele já havia edificado o reino de Deus no íntimo do espírito dele. Ou seja, se nós estamos aqui para crescer, para evoluir e nós não estamos trabalhando na nossa reforma íntima, mas sim cuidando da reforma do outro, sim acusando o outro, então, eu acredito que nós deveríamos entender essa passagem aqui que Jesus Cristo está mostrando que é cada um fazendo a própria reforma íntima. É só assim que a gente muda o nosso entorno. É só assim que esse grupo ficaria em harmonia, como ali o próprio exemplo do bom ânimo que ele dá a Bartolomeu, então, que estava tão triste, e mudou o comportamento dele com todos. Aí ele muda a atmosfera onde ele está vivendo, ele muda até o comportamento dos outros para com ele. Não se falou ali, mas com certeza a família deles, companheiros deles, o pessoal para quem ele vendia o peixe também mudariam, porque somos espelhos, não é aquilo que a gente mostra, é aquilo que a gente recebe. E aí então, depois de dizer isso, ele respondeu: "É verdade que ainda não", respondeu hesitante o apóstolo. De dentro dessa realidade, podes observar que, se o nosso colégio fosse constituído de irmãos perfeitos, teria deixado de ser irrepreensível pela adesão de um amigo que ainda não houvesse conquistado a divina edificação. Ambos os discípulos compreenderam e se puseram a meditar, enquanto o Cristo continuava. O que é indispensável é nunca perdermos de vista o nosso próprio trabalho, sabendo perdoar com verdadeira espontaneidade de coração. Se nos labores da vida o companheiro nos parece insuportável, é possível que também algumas vezes sejamos considerados assim. Temos que perdoar aos adversários, trabalhar pelo bem dos nossos inimigos, auxiliar os que zombam da nossa fé. Nesse ponto de suas afirmativas, Pedro atalhou dizendo: "Mas para perdoar não deveremos aguardar que o inimigo se arrependa? E que fazer na hipótese de um malfeitor assumir a atitude dos lobos sob a pele de ovelha?" Pedro, o perdão não inclui a necessidade da vigilância, como o amor não prescinde da verdade. A paz é um patrimônio que cada coração está obrigado a defender para bem trabalhar no serviço divino que lhe foi confiado. Se o nosso irmão se arrepende e procura o nosso auxílio fraterno, amparemo-lo com as energias que possamos despender. Mas em nenhuma circunstância cogites de saber se teu irmão está arrependido. Esquece o mal e trabalha pelo bem. Quando ensinei que cada homem deve conciliar-se depressa com o adversário, busquei salientar que ninguém pode ir a Deus com um sentimento de odiosidade no coração. Não poderemos saber se o nosso adversário está disposto à conciliação. Todavia, podemos garantir que nada se fará sem a nossa boa vontade e pleno esquecimento dos males recebidos. Se o irmão infeliz se arrepender, estejamos sempre dispostos a ampará-lo e a todo momento precisamos e devemos olvidar o mal. Aqui mais uma vez, então, Jesus Cristo nos mostrando aqui como é que é tudo que ele fez e que mostrou na prática, que a gente não deve estar disposto então a perdoar só quando virmos que o nosso irmão está disposto à conciliação, e nunca a gente deve estar buscando saber se ele se arrependeu. O que cabe a nós é esquecer o mal e trabalhar pelo bem. Se o irmão infeliz se arrepender, então nós devemos ampará-lo a todo momento e devemos esquecer o mal. Foi quando então fez Simão Pedro a célebre pergunta, aquela pergunta que todo mundo conhece: "Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim, que lhe hei de perdoar? Será até 7 vezes?" Jesus respondeu-lhe calmamente: "Não te digo que é até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E aí que eu acho bem interessante que a gente possa estar pensando nisso que ele está dizendo, porque
Como é que às vezes a gente fica pensando, mas por que isso aconteceu comigo? E a gente fica assim tão triste, tão desesperado, tão revoltado contra a vida porque alguma coisa aconteceu. Mas aí eu fico pensando, se Jesus Cristo disse, e a gente fica com tanta raiva da pessoa que nos fez a coisa, o acontecimento, mas eu fico pensando, se Jesus Cristo disse que nós teríamos que perdoar até 70 vezes 7, será que não é porque com isso ele não estava querendo mostrar que aqui onde ele disse que haveria choro e ranger de dentes, também iria haver muita oportunidade para perdoar, que é desse jeito que evolui, aprendendo a perdoar, senão a gente chega lá de volta todo evoluído, todo brilhando, mas tem uns opacozinhos ali, aí vem uma pessoa, pisa nos nosso pé, a gente já grita, já não perdoa. Ih, meu Deus, essa parte esqueceram de colocar no currículo dele, tem que aprender a perdoar, vai lá. Então a vida vem trazendo oportunidades para a gente aprender a perdoar. Eu acredito que é só realmente aquela coisa mesmo de oportunidade, de lição da vida, não é? Quando acontece alguma coisa, quando apertam nossos botões, é a vida nos dando oportunidade para aprender a perdoar, não é? Daí por diante, o mestre sempre aproveitou as menores oportunidades para ensinar a necessidade do perdão recíproco entre os homens na obra sublime da redenção. Acusado de feiticeiro, de servo de Satanás, de conspirador, Jesus demonstrou em todas as ocasiões o máximo de boa vontade para com os espíritos mais rasteiros do tempo dele. Sem desprezar a boa palavra, no instante oportuno, trabalhou a todas as horas pela vitória do amor com o mais alto idealismo construtivo. E no dia inesquecível do Calvário, em frente dos perseguidores e verdugos dele, revelando aos homens ser indispensável a imediata conciliação entre o espírito e a harmonia da vida, foram estas as últimas palavras dele. Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Se há aquela coisa de vir mostrar como é que faz, isso ninguém pode dizer. Então, como Jesus Cristo como Jesus Cristo é mestre bondoso, é irmão amado realmente, porque ele veio, disse que teria, mas ele mostrou, porque se ele tivesse dito a Pedro, tem que perdoar 70 vezes 7, mas no momento ali onde ele estava passando, ele estava tendo que sorver o cálice de fel que estava sendo entregue a ele, se ele tivesse batido, que ele podia, ele não precisava passar por isso, ele já passou aqui, ele já está lá na frente, mas ele veio no nosso resgate e passou e perdoou, porque ele pediu, ele não ia dizer da boca para fora, acredito. Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem. Então, aqui Jesus Cristo nos trazendo muita sabedoria, muita exemplo importante, nos mostrando realmente o caminho. Ele nos coloca uma enorme tocha acesa na mão para clarear completamente. A gente não pode dizer que caiu num buraco porque estava escuro. Vamos ver então agora o 11º, que é o Sermão do Monte. Difundidas as primeiras claridades da Boa Nova, todos os enfermos e derrotados da sorte, habitantes de Corazim, Magdala, Betsaída, Dalmanuta e outras aldeias importantes do lago, enchiam as ruas de Cafarnaum em turbas ansiosas. Turbas multidões, né? São multidões. Os companheiros do mestre eram os mais visados pela multidão, por motivo do permanente contato em que viviam com o amor dele. De vez em quando, Filipe era assaltado em caminho por uma onda de doentes. Pedro tinha a casa rodeada de criaturas desalentadas e tristes. Todos queriam o auxílio de Jesus, o benefício imediato de sua poderosa virtude. Aos primeiros dias do apostolado, um pequeno grupo de infelizes procurou Levi na sua confortável residência. Desejavam explicações sobre o evangelho do reino, de modo a trabalharem com mais acerto na observância dos ensinamentos do Cristo. O coletor da cidade manifestou certa estranheza. Afinal, disse ele aos infortunados que o procuravam, o novo reino congregará todos os corações sinceros e de boa vontade que desejem irmanar-se como filhos de Deus. Mas que podeis fazer na situação em que vos encontrais?
E dirigindo-se a 3 deles, seus conhecidos pessoais, falou convicto: que poderás realizar, Lisandro, aleijado como és? E tu, Áquila, não foste abandonado pela própria família sob o peso de sérias acusações? E tu, Pafos, acaso edificarias alguma coisa com as tuas atuais aflições? Os interpelados entreolharam-se cabisbaixos, humilhados. Somente então chegavam a reconhecer suas penosas deficiências. A palavra rude de Levi os despertara, tornara-os uma dor sem limites. Jesus dissera nas pregações carinhosas que o amor dele viera buscar todos os que se encontrassem em tristeza e em angústias do coração. Quando o mestre chegara, haviam experimentado a restauração de todas as energias. Jubilosos, guardavam suas promessas relativamente ao Pai justo e bom, que amava os filhos mais infelizes, renovando nos corações as esperanças mais puras. Achavam-se exaustos, mas a lição de Jesus lhes trouxera novo consolo às almas desamparadas de qualquer conforto material. Queriam ser de Deus, vibrar com a exaltação das promessas do Cristo, porém a palavra de Levi novamente os arrojara à condição desditosa. O grupo de pobres e infortunados retirou-se em desalento. No entanto, o mestre pregaria no monte aquela tarde e, quem sabe, ministraria os ensinamentos de que necessitavam. Decorridos alguns instantes, Jesus, em companhia de André, deu entrada em casa de Levi, onde se puseram os 3 em animada palestra. O coletor, a certa altura da conversação, a sorrir ingenuamente, relatou a ocorrência, terminando alegremente sua exposição com estas palavras: que conseguiria o evangelho do reino com esses aleijados e mendigos, mas lembrando-se de súbito que os demais companheiros eram criaturas pobres e humildes, acrescentou: é justo esperemos alguma coisa dos pescadores de Cafarnaum. São homens fortes e desassombrados, e o bom trabalho lhes cabe. Não vejo, porém, como aceitar a contribuição desses desafortunados e vencidos que nos procuram. Jesus fixou o olhar no discípulo com profundo desvelo e falou com bondade, batendo-lhe levemente no ombro. No entanto, Levi, precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Se o Evangelho é a boa nova, como não há de ser a mensagem divina para estes tristes e deserdados na imensa família humana? Os vencedores da terra não necessitam de boas notícias. Nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus. Buscando os oprimidos, os aflitos e os caluniados, sentimos-los tão unidos ao céu, nas suas esperanças, que reconhecemos na coragem tranquila que revelam um sublime reflexo da presença de nosso Pai em seus espíritos. Já observaste algum vencedor do mundo com mais alta preocupação do que a de defender o fruto de sua vitória material? Levi se sentiu comovido e, aproveitando a pequena pausa que se fizera, exclamou algo desapontado: Senhor, minhas observações partiram tão só do meu intenso desejo de apressar a supremacia do Evangelho entre os que governam no mundo. Quem governa o mundo é Deus, afirmou o mestre convictamente, e o amor não age com inquietação. Agora, imaginemos, Levi, que os triunfadores da terra viessem até nós, ensarilhando suas armas exteriores. Figuremos alguns generais romanos chegando a Cafarnaum com seus troféus numerosos e sangrentos, afirmando-se desejosos de aceitar o evangelho do reino de Deus e oferecendo-se para cooperar em nosso esforço. Certamente trariam consigo legiões de guardas e soldados, funcionários e escribas, carros de triunfo, espadas e prisioneiros. Começariam protestando contra as nossas pregações pelas estradas desataviadas da natureza. Por não estarem no íntimo desarmado das vaidades das vitórias, edificariam suntuosos templos de pedra em cuja construção lutariam duramente por hegemonias inferiores. Uns desejariam palácios soberbos, outros empreenderiam a construção de jardins maravilhosos. Recordando a ação das espadas mortíferas,
talvez pretendessem disputar a ferro e fogo o estabelecimento do reino de Deus, exterminando-se reciprocamente por não cederem uns aos outros de seus pontos de vista, desde que cada vencedor se julga no mundo com maior soma de direitos e de importância. A pretexto de lutar em nome do céu, espalhariam possivelmente incêndios e devastações em toda a terra. E seria justo, Levi, trabalhássemos por cumprir a vontade do nosso Pai, aniquilando seus filhos, nossos irmãos? Nossa, Jesus Cristo pintando um quadro de tudo que aconteceria depois, né? Mais tarde, todas as guerras chamadas guerras santas, guerras por motivos religiosos, não é? O apóstolo o ouvia assombrado em face da profundeza de sua argumentação. O mestre continuou: até que a esponja do tempo absorva as imperfeições terrestres através de séculos de experiência necessária, os triunfadores do mundo são pobres seres que caminham por entre tenebrosos abismos. É imprescindível, pois, atestemos na alma branda e humilde dos vencidos. Para os seus corações, Deus carrega bênçãos de infinita bondade. Esses quebraram os elos mais fortes que os acorrentavam às ilusões e marcham para o infinito do amor e da sabedoria. O leito de dor, a exclusão de todas as facilidades da vida, a incompreensão dos mais amados, as chagas e as cicatrizes do espírito são luzes que Deus acende na noite sombria das criaturas. Levi, é necessário amemos intensamente aos desafortunados do mundo. Suas almas são a terra fecundada pelo adubo das lágrimas e das esperanças mais ardentes, onde as sementes do Evangelho desabrocharão para a luz da vida. Eles saíram das convenções nefastas e dos enganos do caminho terrestre e bendizem do nosso Pai. Como sentenciados que experimentassem no primeiro dia de liberdade o clarão reconfortante do sol amigo e radioso, perdido. É também sobre os vencidos da sorte, sobre os que suspiram por um ideal mais santo e mais puro do que as vitórias fáceis da terra, que o Evangelho assentará suas bases divinas. André e Levi escutavam de olhos úmidos os conceitos do Senhor, cheios de sublimada emoção. Nesse interim, chegaram Tiago, João e Pedro, e todo o grupo se dirigiu alegre para um dos montes próximos. O crepúsculo descia num deslumbramento de ouro e brisas cariciosas. Ao longo de toda a encosta, acotovelava-se a turba imensa. Muitas centenas de criaturas se aglomeravam ali a fim de ouvirem a palavra do Senhor, dentro da paisagem que se aureolava dos brilhos singulares de todo o horizonte pincelada de luz. Eram velhinhos trêmulos, lavradores simples e generosos, mulheres do povo agarradas aos filhinhos. Entre os mais fortes e sadios viam-se cegos e crianças doentes, homens maltrapilhos exibindo as veninas que lhes corroíam as mãos e os pés. Todos se comprimiam ofegantes. Ante seus olhares felizes, a figura do mestre surgiu na iminência enfeitada de verdura onde perpassava brandamente os ventos amigos da tarde. Deixando perceber que se dirigia aos vencidos e sofredores do mundo inteiro e como que esclarecendo o espírito de Levi, que representava a aristocracia intelectual entre seus discípulos, na sua qualidade de cobrador de tributos populares, Jesus pela primeira vez pregou as bem-aventuranças celestiais. Sua voz caía como bálsamo eterno sobre os corações desditosos. Bem-aventurados os pobres e os aflitos. Bem-aventurados os sedentos de justiça e misericórdia. Bem-aventurados os pacíficos e os simples de coração. Por muito tempo falou do reino de Deus, onde o amor edificaria maravilhas perenes e sublimadas. As promessas dele pareciam dirigidas ao incomensurável futuro humano. Do alto do monte soprava um vento leve em deliciosas vagas de perfume.
As brisas da Galileia se haviam impregnado da virtude poderosa e indestrutível daquelas palavras, e obedecendo a uma determinação superior, iam espalhar-se entre todos os aflitos da terra. Quando Jesus terminou sua locução, algumas estrelas já brilhavam no firmamento como radiosas bênçãos divinas. Muitas mães sofredoras e oprimidas, com suave fulgor nos olhos, lhe trouxeram os filhinhos para que ele os abençoasse. Anciãos de frontes nevadas pelos invernos da vida lhe beijavam as mãos. Cegos e leprosos rodeavam-no com semblante sorridente e diziam: Bendito seja o Filho de Deus. Jesus acolhia-os satisfeito, enviando a todos o sorriso da afeição dele. Levi sentiu que, naquele crepúsculo inovidável, uma emoção diferente lhe dominava a alma. Havia compreendido os que abandonam as ilusões do mundo para se elevarem a Deus. Observando as filas dos humildes populares que se retiravam, tomados de imenso conforto, o discípulo percebeu que os pobres amigos que o visitaram à tarde desciam o monte abraçados com uma expressão de grande ventura, como se os animasse um júbilo sem limites. O coletor de Cafarnaum aproximou-se e o saudou transbordante de alegria, compreendendo que o ensino do Mestre em toda a sua luz abrangia o porvir infinito do mundo. Grande esperança e indefinível paz lhe haviam penetrado o âmago do ser. No dia imediato, o ex-publicano abriu as portas a todos os convivas daquele crepúsculo memorável. Jesus participou da festa, partiu o pão e se alegrou com eles. E quando Levi abraçou o aleijado Lisandro com a sinceridade de sua alma fiel, o mestre o contemplou enternecido e disse: Levi, meu coração se rejubila hoje contigo, porque são também bem-aventurados todos os que ouvem e compreendem a palavra de Deus. Aqui então, a conclusão desse 11º capítulo, o Sermão do Monte, em que vem aqui Jesus Cristo então mostrar a importância de por que ele está trazendo. Ele diz que eu vim para os mais humildes, os humildes de coração, os pobres. Ele mostrando então que quando Levi então desdenhou daqueles que eram aleijados, aqueles humilhados, aqueles que ele disse que não poderia estar contando com ele, ele lembrou a ele então como é que seriam se ele estivesse contando com aqueles que eram os dominadores, eram os doutores do momento ali daquele momento ali em que estava acontecendo essa vinda da Boa Nova do Evangelho para estar complementando a lei mosaica ali, que, como nós vimos no livro Paulo Estevão, pregava a lei do olho por olho, dente por dente, e não tinha um viés da fraternidade, especialmente para aqueles mais humildes, aqueles então os leprosos eram todos jogados ali, e havia mesmo ali o local para onde eles eram todos levados e deixados à sorte para morrer mesmo, ou seja, Jesus Cristo mostrando a Levi que não era dessa forma que o reino de Deus seria edificado, que seria aqueles mais pobres, humildes, aleijados, aqueles que estavam realmente, era o terreno mais fértil para que se plantasse essa semente da Boa Nova do Evangelho. E antes, o capítulo 10, foi o perdão, então, ele explicando então ali, falando a Simão Pedro, a todos os discípulos, mas especificamente nessa passagem, fica então aquela frase super conhecida, onde Simão Pedro pergunta quantas vezes nós deveríamos perdoar. E ele até argumenta que a gente devia estar esperando que a pessoa que nos ofendeu se arrependesse, e Jesus Cristo diz que não, que a nós cabe estar fazendo a nossa parte, e que se é a questão de saber quantas vezes perdoar, seria então 70 vezes, 7 vezes. Ele sabia que a gente ia ter muita razão, muito motivo, que a vida, essa escola nos traria muito motivo para a gente aprender a perdoar.
Então, gente, eu fico aqui com esses 2 capítulos para esse vídeo e o próximo capítulo, então, o 12º, vai ser Amor e Renúncia. Eu espero que vocês estejam curtindo, se tiverem, quiser deixar aí, curtir o vídeo, se quiser passar para alguém que vocês acreditam vão gostar também de conhecer essa mensagem de Humberto de Campos, trazendo tanta sabedoria direto da fonte, dita direto por Jesus Cristo, psicografado por Chico Xavier. Então passa também para essa pessoa, se vocês conhecerem, se for leve para vocês. Se quiser deixar aí uma mensagem dizendo o que vocês estão pensando, como é que vocês estão vendo esse livro, eu vou ficar super feliz. E espero poder contar com vocês para o próximo vídeo. Obrigada, tchau!